escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá pessoal, tudo bem? Bom estar aqui junto de novo com vocês para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição hoje é a lição número 13. Nós encerramos o ciclo da revista que estamos estudando, É Tudo Sobre Jesus. Mas antes de mais nada, eu quero te convidar a fechar os olhos. Vamos orar, pedir a Deus para que Ele oriente, para que Ele encaminhe essa aula, para que Ele fale conosco através da sua palavra. Senhor, muito obrigado, porque diante de todas as circunstâncias, o Senhor não permitiu que nós parássemos com o estudo da Tua Palavra. O Senhor permitiu que a Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú continuasse viva, continuasse atuante e que a Sua Palavra fosse proclamada. Nós agradecemos e louvamos por cada vida que ouviu durante esses meses a Tua Palavra através deste meio de comunicação. Nós te louvamos e agradecemos por cada professor que se dispôs a gravar as aulas, a estudar e compartilhar da Tua Palavra, Pai. Em especial agora, use o Seu Espírito para que através do Espírito Santo o Senhor esteja falando aos nossos corações. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Nós estamos estudando uma revista cujo título é Tudo Sobre Jesus. Cristo revelado e anunciado no Antigo Testamento. Nós estamos, ao longo dessa revista, verificando e aprendendo que o Antigo Testamento diz respeito à vinda de Cristo, como a promessa de Deus, lá em Gênesis, de resgatar a comunhão com o homem quebrada por conta do pecado. As nossas duas últimas aulas foram a respeito do livro do profeta Zacarias. E hoje encerramos esse ciclo de 13 lições também com o livro do profeta Zacarias. Nas aulas anteriores a respeito deste livro profético, nós vimos Jesus como o nosso justificador, aquele que no julgamento final diante de Deus não deixa sequer Satanás, que é o nosso acusador, abrir a boca, porque ele toma as nossas dores, toma os nossos pecados para si e ele nos justifica. Vimos também Jesus como nosso sacerdote e rei. Essas duas figuras de sacerdote e rei são convergidas na figura da pessoa de Cristo. Hoje nós vamos tratar do capítulo 11 do livro de Zacarias. E o título da nossa lição de hoje é Jesus, o pastor rejeitado. É interessante que nós façamos, no entanto, uma pequena lembrança do contexto histórico e teológico do livro de Zacarias. Zacarias, cujo significado é Yahvé se lembra, filho de Berequias, neto de Ido, descendente da tribo de Levi. Ele nasceu na Babilônia, ou seja, quando Zacarias nasceu, Israel já havia sido dominado pelo Império Babilônico. Ele nasceu no exílio, portanto. Jovem, ele viu quando o imperador Ciro fez o decreto que possibilitou que os judeus retornassem a Israel com autorização para a construção do Templo de Jerusalém. E olha só que interessante, Zacarias foi um dos profetas pós-exílio. Ele recebeu de Deus a incumbência de exortar o povo
para a reconstrução do Templo de Jerusalém. Quando nós estudamos o livro de Zacarias, nós percebemos que Zacarias foi comissionado, ele recebeu uma incumbência de Deus de exortar esse povo para o arrependimento. Em que sentido? Abandonar o pecado e voltar-se a Deus. Abandonar práticas idólatras, hipócritas e retornar ao Deus de Israel. A mensagem do livro de Zacarias é que Deus graciosamente acolhe a todos aqueles que se voltam para Ele. E que somente pelo sangue de Cristo é possível o arrependimento e o perdão. Pois bem, a nossa aula de hoje está baseada no capítulo 11 de Zacarias. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia e me acompanhar na leitura. Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os seus cedros. Geme, ó cipestre, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Baçã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Assim diz o Senhor meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que a compram matam-nas, e não são punidos. Os que a vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores dessa terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, uma a chamei graça, e a outra união. E apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores no mês. Então perdi a paciência com as ovelhas, e também elas estavam cansadas de mim. Então eu disse, não vos apacentarei, o que quer morra, o que quer morrer morra, o que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara da chamada graça e quebrei, para anular a minha aliança, que eu fiz com os povos. Foi, pois, anulada naquele dia, e as pobres do rebanho que fizeram caso de mim, reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse, se vos parecer bem, dai-me o meu salário. Se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que me foi avaliado por eles. Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a 2ª vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. O Senhor me disse, toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, não apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho, a espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito, o braço completamente se secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Vamos lá. Vamos analisar o texto, entender o que ele nos diz. Os versículos iniciais do capítulo 11 trazem o prenúncio de algo muito ruim que estava por acontecer. É um prenúncio do juízo e da destruição de Deus sobre o povo de Israel. O capítulo 11, na verdade, trata de um conflito do profeta Zacarias em relação aos líderes incrédulos de Jerusalém. Esses líderes incrédulos de Jerusalém, que estão longe da comunhão de Deus, estão descritos nos versículos 4 e 5 do capítulo 11. Reparem aqui. Assim diz o Senhor meu Deus,
apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que compram, matam-nas, e não são punidos. Os que a vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico, e os seus pastores não se compadecem delas. Nós temos aqui um cenário de um mercado de ovelhas. A palavra de Deus está colocando o povo de Israel como essas ovelhas. E os líderes políticos e religiosos são esses pastores e esses mercadores que não se interessam com a ovelha. Aqueles que vendem só interessado no lucro. Aqueles que compram sem nenhum zelo de cuidado pelas ovelhas. Na verdade, há uma denúncia aqui de que os líderes políticos estão em conluio justamente com os comerciantes para tirarem proveito sobre o povo, sem nenhum zelo pela coisa pública. E o interessante é que esta descrição de comportamento dos líderes de Israel estão inversamente da forma como a Bíblia coloca a liderança pastoral exigida como modelo bíblico e divino. Se nós formos para a epístola de 1 Pedro, no capítulo 5, versículos 2 a 3, nós vamos ver que justamente Pedro descreve um modelo pastoral inversamente àquele que é descrito aqui em Zacarias. Acompanhe comigo. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Vejam que aqui então, o que nós temos nesta passagem de Zacarias capítulo 11, é um modelo totalmente diferente daquilo que Deus quer para a liderança do seu povo, para a liderança eclesiástica e sacerdotal do seu povo. Nós temos aqui líderes corruptos que exploram, que se enriquecem às custas do povo. O versículo 5 fala declaradamente de um lucro desmedido, ao ponto daqueles que exploram o povo dizerem, louvado seja Deus, porque estou rico. Vamos deixar uma coisa bem clara. Na perspectiva bíblica, obter lucro certamente é algo legítimo. Não há nenhum pecado em obter lucro. Mas o alvo do lucro deve ser sempre uma bênção material e, em última instância, uma bênção espiritual para a comunidade como um todo. Ou seja, o lucro não pode ser a última razão da atividade daquele que é temente a Deus. O dinheiro ou o lucro não podem ocupar no coração do homem o lugar que deve ser de Deus. O lucro não pode ser obtido às custas da exploração de um semelhante, de um outro ser humano. O lucro não pode ser obtido com a exploração do rebanho, como é descrito aqui em Zacarias capítulo 11. Desta forma, Deus incumbiu a Zacarias para ser o pastor desse povo, que estava prestes a receber o juízo divino. Deus incumbiu a Zacarias de pastorear aquelas ovelhas que estavam sendo mal conduzidas. É interessante porque certamente Zacarias recebeu essa incumbência sabendo que não seria ouvido, sabendo que seria rejeitado, mas mesmo assim ele não se recusou em fazer a vontade de Deus. Zacarias então tomou 2 varas, varas típicas de pastores de ovelhas. Numa escreveu a palavra graça, noutra escreveu a palavra união. A vara que tinha escrito graça simbolizava a bênção de Deus sobre o povo de Israel. E a vara escrita união
simbolizava a união nacional e a paz que Deus proporcionava sobre Israel. Zacarias passou então a pastorear aquele povo. E o texto não diz, mas provavelmente por algum tempo. E ao cabo de um mês, o texto relata que ele deu cabo de 3 pastores em um mês. Nós não sabemos exatamente quem são esses 3 pastores. Há aqui 2 vertentes hermenêuticas que os comentaristas bíblicos nos colocam. A primeira é que possivelmente eram 3 líderes que se opunham a Zacarias. A outra interpretação que é feita é que esses 3 pastores, mal pastores, representam 3 tipos de liderança que Deus instituiu em Israel: os reis, os sacerdotes e os profetas. O fato é que o texto bíblico diz que no início Zacarias teve a aceitação do povo, conseguiu pastorear esse povo que estava à mercê de pastores maus. E ele conseguiu tirar de cena 3 más influências. Mas a aprovação que ocorreu de início se transformou em rejeição. É interessante porque o texto bíblico denota que não só os falsos profetas, os falsos sacerdotes, os falsos líderes odiavam a Zacarias, mas o povo também. O texto diz: perdi a paciência com as ovelhas, e elas estavam cansadas de mim. Nós precisamos fazer aqui um esclarecimento com base nos comentários bíblicos. Do jeito que está aqui para a gente, pode parecer que primeiro Zacarias perdeu a paciência com o povo, e depois elas se cansaram dele. Mas a tradução do original denota que foi justamente o contrário. Eles estavam cansados e já não queriam mais a liderança, já não queriam mais serem pastoreadas por Zacarias, e por isso ele perdeu a paciência com o povo. O povo se cansou dele. O pastor passou a ser rejeitado. Qual a consequência desta rejeição? Veja, a consequência é que Deus agora vai cumprir aquela ira que estava anunciada nos versículos iniciais do capítulo 11. Israel será entregue a maus pastores, a pastores que não vão procurar a ovelha desgarrada, que vão abater todas as ovelhas e consumir toda a sua gordura. O povo será entregue a pastores que não têm um compromisso ou um zelo com o seu povo. Essa é a consequência. Mas não bastava rejeitar esse pastor. Era preciso humilhar. Vamos dar uma olhada nos versículos 12 e 13. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me meu salário, se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, este magnífico preço em que fui avaliado por esses. Tomei os 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Deus disse a Zacarias que ele fosse cobrar o seu salário. Após ter cuidado do povo, ter pastoreado com todo o zelo, ele pediu o seu salário. Qual é a razão de Deus ter determinado que Zacarias buscasse o seu salário? A questão aqui é que o salário, ou o valor do seu salário, evidenciaria o apreço que essas pessoas, que essas ovelhas, tinham
pelo ministério que Zacarias acabara de ter. E qual foi o zelo demonstrado? Qual foi o apreço demonstrado? O preço foi 30 moedas de prata. O valor equivalente a um escravo. O contexto histórico demonstra aqui que para o povo, o zelo que Zacarias teve ao pastorear as ovelhas, o povo, não valia absolutamente nada. 30 moedas de prata é um valor insignificante. O povo rejeitou e demonstrou o quanto Zacarias era odiado. Mas, na verdade, quem foi rejeitado não foi Zacarias. A rejeição foi em relação a Deus. O versículo 13 deixa bem claro. Então o Senhor me disse, arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles. É interessante porque Deus aqui se mostra irônico. O magnífico preço em que esse povo me avaliou. É interessante ver aqui porque nitidamente Deus está usando de ironia. E o que Deus manda Zacarias fazer com esse dinheiro? Arroja perante o oleiro na casa do Senhor. Você deve estar se perguntando, oleiro não é aquele que trabalha com barro e faz o vaso? Na casa do Senhor? O que o oleiro está fazendo no templo? A questão é a seguinte: por conta dos rituais de sacrifício que haviam dentro do templo, era necessário um uso contínuo de recipientes de barro, de vasos. Então, haviam dentro do templo, ao redor do templo, oleiros. E o que Deus manda fazer é justamente deixar esse dinheiro, arremessar esse dinheiro ao oleiro que trabalha no templo. Seria melhor que esse povo não tivesse dado salário nenhum do que tivesse dado um salário tão aviltante como fizeram. Você deve estar se perguntando, mas não é tudo sobre Jesus? Aonde está Jesus aí? Quem é esse pastor rejeitado? Zacarias, que cumprindo a ordenança de Deus, pastoreou esse povo e foi rejeitado, aponta para um outro pastor que viria séculos adiante, que iria pastorear Israel e também seria rejeitado. É evidente que nós estamos falando de Cristo, nós estamos falando de Jesus. Ele veio num momento de grande impiedade entre os governantes de Israel. Vamos lembrar que quando Jesus estava pastoreando, ensinando as suas ovelhas, os seus discípulos e as suas ovelhas, multiplicando os pães, ao mesmo tempo, Herodes estava matando João Batista. Vamos lembrar que os sacerdotes das sinagogas não estavam interessados no que Jesus tinha a ensinar. Não estavam interessados na vida espiritual de Israel. Estavam corrompidos com interesses próprios. O panorama, portanto, de quando Jesus exercia o seu ministério não era diferente de quando Zacarias foi levantado por Deus para chamar Israel ao arrependimento. Jesus pastoreou, apacentou as ovelhas. Ele ensinou, ele trouxe as boas novas, curou enfermos, ressuscitou mortos, alimentou famintos,
E mesmo assim, ele foi rejeitado. Ele foi humilhado. E não sei se você se lembra, mas ele foi traído por um dos seus discípulos. Qual o valor que Judas recebeu por ter traído a Cristo? Exatamente 30 moedas de prata. O mesmo valor que Zacarias recebeu. Coincidência? É óbvio que não. Zacarias está apontando para Cristo. Zacarias, quando foi rejeitado como pastor de Israel, representa Cristo como bom pastor, que também foi rejeitado. Mateus 27, nos versículos de 1 a 10, relata que quando Judas caiu em si, que havia traído o Filho de Deus por 30 moedas de prata, se arrependeu e arremeteu, jogou essas 30 moedas no templo. No mesmo local em que Zacarias arremeteu as 30 moedas de prata. A profecia de Zacarias de que o povo de Deus sofreria por conta de ter rejeitado a Deus se concretizou ainda no primeiro século depois de Cristo. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi destruída. Inclusive o templo foi totalmente destruído. E a profecia do juízo de Deus em relação a Jesus? Também haverá um tempo em que Jesus retornará, trazendo juízo sobre aqueles que o rejeitaram. Já falamos aqui, ao longo desses nossos estudos, né, há uma lição que nós falamos de Jesus como o guerreiro ensanguentado, que no dia do juízo final, ele irá demonstrar a sua ira sobre aqueles que são inimigos de Deus, inimigos da Igreja de Cristo. Vejam, qual é a relação que você tem com esse pastor? Qual é a relação que você tem com Cristo? Você tem rejeitado ele como pastor da sua vida? Ou você tem se submetido ao pastoreio dele? Nós chegamos hoje ao término de um estudo que diz: é tudo sobre Jesus. Eu espero que ao longo desses 3 estudos que estamos concluindo hoje, você tenha percebido que desde o momento da criação do homem, Deus tem pensado em ter com a mais perfeita da sua criação, que é o ser humano, uma relação de intimidade. Essa relação foi quebrada por conta do pecado, por conta da queda. Mas desde o momento da queda, Deus já tinha um plano para resgatar o homem. E esse plano é executado pelo seu Filho, que morreu na cruz e após 3 dias ressuscitou. O Antigo Testamento, ele aponta o tempo todo para esse plano maravilhoso que Deus traçou para o resgate da humanidade. O Antigo Testamento fala o tempo todo desta obra redentora, porque é tudo Jesus. Tudo aponta para a cruz. Não há redenção sem a cruz de Cristo. E este plano perfeito já estava desenhado
desde o Gênesis. Eu espero que você tenha entendido o quão bonito é o Antigo Testamento, porque ele fala da maior mensagem de amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que Deus nos abençoe e que, assim como o Antigo Testamento aponta para Cristo, a nossa visão seja, a partir de agora, uma visão cristocêntrica, para que todos os nossos atos e a forma como enxergamos o mundo seja uma forma de enxergar Cristo como alvo a ser atingido. Deus nos abençoe.